Já alguma vez se baixou para apanhar as chaves que caíram ao chão e sentiu uma dor tão aguda nas costas que o deixou sem ar por um segundo? Ou talvez seja aquela dor surda e constante que o acompanha desde que se levanta até se deitar, que o impede de pegar nos netos ao colo, de cuidar do seu jardim como tanto gostava, ou simplesmente de desfrutar de um passeio sem pensar a cada passo na fisgada que pode vir a seguir. É uma realidade frustrante, não é? Sentir que o nosso próprio corpo nos está a trair, a limitar a nossa liberdade. Tenta-se de tudo. As pomadas que prometem milagres, os analgésicos que só mascaram o problema por umas horas, as massagens que aliviam no momento, mas não resolvem a causa. E se eu lhe dissesse que a solução pode não estar num frasco de comprimidos, mas sim em 5 minutos do seu dia? Um conceituado médico ortopedista, cansado de ver os seus pacientes mais velhos a sofrer, desenvolveu uma sequência de movimentos tão simples e gentis que qualquer pessoa pode fazer, mas tão eficazes que podem começar a aliviar a dor crônica desde a primeira semana. Neste vídeo, vamos detalhar, passo a passo, este exercício de 5 minutos que pode fazer no conforto da sua casa, sem precisar de qualquer equipamento. Vamos entender por que é que funciona tão bem, atacando a raiz do problema em vez de apenas os sintomas. Fique até ao fim, porque o último passo que vamos revelar é o mais inesperado de todos e pode ser a peça que faltava para recuperar a sua qualidade de vida. Vamos então começar com o que parece ser o passo mais básico, mas que é, na verdade, a fundação de toda a nossa força e bem-estar: a respiração. Sim, eu sei o que pode estar a pensar. Respiro desde o dia em que nasci? O que é que isso tem a ver com a minha dor nas costas? A verdade é que a maioria de nós, com o passar dos anos e com o estresse do dia a dia, desaprende a respirar corretamente. Adotamos uma respiração curta, superficial, que vem do peito. Esta respiração não só aumenta a tensão nos músculos do pescoço e ombros, como também não ativa o nosso músculo estabilizador mais importante, o diafragma, e os músculos abdominais profundos, que funcionam como uma cinta natural para a nossa coluna. Pense na sua coluna como o mastro de um barco. Se as cordas que o seguram estiverem frouxas, o mastro vai abanar com qualquer vento. A nossa coluna é igual. Se os músculos à volta dela, a nossa cinta natural, não estiverem ativos e fortes, qualquer movimento em falso, como levantar um saco de compras, pode causar uma lesão ou uma crise de dor. Este primeiro passo da nossa rotina de 5 minutos serve precisamente para acordar essa cinta interior. Para começar, encontre um lugar tranquilo onde se possa deitar de costas, talvez no chão em cima de um tapete ou até mesmo na sua cama, se for mais confortável. Dobre os joelhos e coloque os pés bem assentes no chão, à largura da anca. Agora coloque uma mão sobre o seu peito e a outra sobre a sua barriga. Feche os olhos por um instante e apenas observe como respira normalmente. Sente o peito a subir e a descer mais do que a barriga? Se sim, está tudo bem. Vamos corrigir isso juntos. Agora, vamos tentar respirar de forma diferente. Puxe o ar lentamente pelo nariz e imagine que está a encher um balão que tem dentro da sua barriga. Sinta a mão que está na sua barriga a subir, enquanto a mão que está no peito se move muito pouco ou nada. Quando já não conseguir inspirar mais ar de forma confortável, expire muito lentamente pela boca, como se estivesse a soprar uma vela sem a querer apagar. Ao expirar, sinta a sua barriga a descer e puxe o umbigo suavemente em direção à coluna. Repita este ciclo. Inspire pelo nariz, enchendo a barriga. Expire pela boca, esvaziando a barriga e ativando esses músculos profundos. Faça isto durante cerca de 1 minuto. No início pode parecer estranho, pouco natural, mas com a prática,
o seu corpo vai reaprender este padrão. Esta respiração profunda não só ativa os músculos certos, como também tem um efeito calmante incrível no nosso sistema nervoso. A dor crônica muitas vezes coloca-nos num estado de alerta constante, e esta respiração envia um sinal ao nosso cérebro a dizer que está tudo bem, que pode relaxar a tensão muscular. A Dona Maria de Fátima, uma senhora de Coimbra com 76 anos, que sofria de dores há quase uma década, confessou-me que no início achava isto uma perda de tempo, mas insistiu. Ao fim de uma semana, disse-me que o simples ato de fazer este exercício de respiração antes de adormecer a ajudou a ter a primeira noite de sono sem interrupções em anos. A dor não desapareceu por magia, mas a qualidade do seu descanso melhorou tanto que ela começou a ter mais energia durante o dia para enfrentar os outros desafios. Agora que já acordamos a nossa cinta natural e acalmamos o nosso corpo, vamos introduzir um movimento muito subtil, mas extremamente poderoso: a báscula pélvica. Sem sair da posição em que está, deitado de costas com os joelhos dobrados, concentre-se na sua zona lombar. Neste momento, provavelmente existe um pequeno espaço entre a parte de baixo das suas costas e o chão. O nosso objetivo é controlar esse espaço. Ao expirar, usando os músculos abdominais que acabamos de ativar, pressione suavemente a zona lombar contra o chão, eliminando esse espaço. Imagine que a sua pelvis é uma bacia cheia de água e com este movimento está a derramar a água na direção do seu peito. Mantenha essa posição por 2 ou 3 segundos, sentindo uma ligeira contração no abdômen. Depois, ao inspirar, relaxe e faça o movimento contrário. Arqueie ligeiramente as costas, criando um túnel maior debaixo da sua lombar. Agora, está a derramar a água da bacia na direção dos seus pés. O movimento deve ser lento, controlado e, acima de tudo, sem dor. Não estamos a tentar fazer um grande arco ou a forçar nada. É uma massagem interna para a parte inferior da coluna. Pense nas horas que passa sentado, seja a ler, a ver as notícias ou a fazer palavras cruzadas. Nessa posição, a nossa lombar fica muitas vezes achatada ou numa posição tensa. Este pequeno exercício de báscula pélvica é o antídoto perfeito. Ele devolve o movimento a essa zona, lubrifica as vértebras e alivia a pressão sobre os discos intervertebrais. Dedique cerca de 1 minuto a este movimento, sincronizando-o com a sua respiração. Expire ao pressionar as costas no chão. Inspire ao arquear suavemente. É um movimento que parece pequeno, mas os seus efeitos são enormes, pois está a ensinar a sua coluna a mover-se de forma segura e a libertar a rigidez acumulada ao longo do dia ou da noite. Estes 2 primeiros passos, a respiração e a báscula pélvica, formam a base. Se não fizesse mais nada além disto todos os dias, já estaria a dar ao seu corpo uma ferramenta incrível para combater a dor. Mas vamos continuar, porque os próximos passos vão construir sobre esta base sólida para proporcionar um alívio ainda maior. Parte 3. Agora que já estabelecemos uma base sólida com a respiração consciente e a mobilização suave da pelvis, vamos avançar para libertar a tensão que muitas vezes se acumula nos músculos que rodeiam a nossa coluna e ancas. Muitas vezes, a dor que sentimos na lombar não se origina apenas na coluna, mas também em músculos tensos e encurtados, como os glúteos e os músculos posteriores da coxa, que puxam a nossa pelvis para fora da sua posição ideal, causando um estresse constante na zona inferior das costas. O próximo movimento da nossa sequência de 5 minutos é um clássico, mas vamos fazê-lo com uma intenção e uma suavidade que talvez nunca tenha experimentado antes. É o exercício de levar o joelho ao peito. Continue deitado de costas, na mesma posição confortável em que estava.
Respire fundo, enchendo a barriga, e ao expirar lentamente, traga um dos seus joelhos em direção ao peito. Use as suas mãos para ajudar, segurando a perna por trás do joelho ou pela canela, o que for mais confortável para si. A chave aqui não é a força. Não puxe a perna com violência. O objetivo é sentir um alongamento suave na zona do glúteo e talvez na parte de baixo das costas desse mesmo lado. Mantenha a outra perna relaxada, com o pé assente no chão. Respire calmamente nesta posição por cerca de 20 a 30 segundos. Com cada expiração, tente relaxar um pouco mais e veja se consegue trazer o joelho 1 milímetro mais perto do peito, sem nunca forçar ou sentir dor aguda. Pense neste movimento como um abraço que está a dar a si mesmo, um gesto de carinho para uma zona do seu corpo que tem estado a sofrer. Depois de 30 segundos, ao inspirar, baixe a perna lentamente e de forma controlada até a posição inicial. Faça uma respiração completa e depois repita todo o processo com a outra perna. Sinta a diferença entre um lado e o outro. É normal que um lado pareça mais preso ou tenso do que o outro. O nosso corpo raramente é perfeitamente simétrico. Depois de ter feito uma vez com cada perna, vamos fazer com as duas ao mesmo tempo. Ao expirar, traga ambos os joelhos em direção ao peito e abrace-os. Pode até balançar muito suavemente de um lado para o outro, se sentir que isso lhe sabe bem, como se estivesse a fazer uma pequena massagem na sua zona lombar contra o chão. Esta posição é maravilhosa para aliviar a compressão nas vértebras lombares e dar um descanso completo aos músculos das costas. Mantenha esta posição por mais 30 segundos, sempre a respirar de forma calma e profunda. Este exercício é particularmente benéfico se o fizer de manhã, antes de se levantar da cama. Depois de uma noite inteira na mesma posição, a nossa coluna pode acordar rígida, e este movimento ajuda a lubrificá-la e a prepará-la para o dia. O Sr. Aníbal, um antigo pescador de Setúbal com 81 anos, contou-me que o pior momento do seu dia era sair da cama. A rigidez era tanta que ele demorava quase 10 minutos só para conseguir pôr-se de pé. Começou a fazer este simples alongamento ainda deitado e disse que foi como colocar óleo nas dobradiças enferrujadas. Agora, vamos passar do alongamento e relaxamento para a ativação e fortalecimento. Esta é talvez a parte mais importante de todas. A dor nas costas crônica em pessoas mais velhas raramente se deve a um único evento traumático. Na maioria das vezes, é o resultado de anos de desequilíbrios musculares. E o principal culpado, acredite ou não, são os músculos dos glúteos fracos. Os nossos glúteos são os músculos mais potentes do nosso corpo. Eles foram desenhados para nos impulsionar para a frente quando caminhamos, para nos levantar de uma cadeira e para suportar o peso da nossa pelvis. O que acontece com o passar dos anos e com um estilo de vida mais sedentário é que estes músculos adormecem. E quando o motor principal do nosso corpo está a dormir, quem é que tem de fazer o trabalho extra? Exatamente, os pequenos e frágeis músculos da zona lombar. Eles não foram feitos para esse tipo de esforço constante e por isso ficam fatigados, inflamados e dolorosos. O nosso próximo exercício, a ponte de glúteos, tem como objetivo acordar estes gigantes adormecidos. Fique na mesma posição, deitado de costas com os joelhos dobrados e os pés assentes no chão, um pouco mais perto das nádegas do que antes. Os braços podem ficar relaxados ao longo do corpo. Respire fundo e, ao expirar, pressione os calcanhares contra o chão e levante a sua anca em direção ao teto. O movimento deve ser iniciado pela contração dos seus glúteos. Imagine que tem uma noz entre as nádegas e quer parti-la. É essa a sensação que deve procurar.
Suba apenas até o ponto em que o seu corpo forma uma linha reta, desde os ombros até os joelhos. Não é preciso arquear as costas em demasia no topo do movimento. Isso iria, ironicamente, colocar pressão na lombar que estamos a tentar proteger. Mantenha a posição no topo por 2 ou 3 segundos, mantendo os glúteos bem apertados. Depois, desça lentamente, vértebra por vértebra, como se estivesse a pousar um colar de pérolas no chão. O controlo na descida é tão importante como a subida. Repita este movimento entre 8 a 10 vezes, de forma lenta e controlada. Se sentir cãibras nos músculos posteriores da coxa, é um sinal de que eles estão a tentar fazer o trabalho dos glúteos. Tente concentrar-se ainda mais em apertar as nádegas para iniciar o movimento. Se for demasiado difícil, comece por fazer apenas a contração dos glúteos sem levantar a anca, só para ensinar ao seu cérebro qual é o músculo que deve trabalhar. Fortalecer os glúteos é o melhor investimento a longo prazo que pode fazer pela saúde das suas costas. Glúteos fortes significam que terá mais facilidade em levantar-se do sofá, em subir escadas, em pegar num neto ao colo, tudo isto sem sobrecarregar a sua coluna. É devolver a função correta a cada parte do seu corpo. Este conjunto de movimentos, desde o alongamento suave à ativação muscular, cria um ambiente de cura para as suas costas, aliviando a tensão e construindo suporte onde ele é mais necessário. Parte 4. Percorremos um caminho juntos nestes últimos minutos. Começamos por reaprender a respirar, usando o nosso diafragma para criar uma cinta de segurança interna. Depois, mobilizamos suavemente a nossa pelvis e coluna, como se estivéssemos a lubrificar uma máquina preciosa. De seguida, alongamos os músculos que, pela sua tensão, puxam e desalinham as nossas costas. E, por fim, começamos a acordar os músculos certos, os glúteos, para que eles possam fazer o seu trabalho e deixar a nossa lombar em paz. Vê como tudo está interligado? Não se trata de um único exercício mágico, mas de uma sequência inteligente que respeita o funcionamento do nosso corpo. E isto leva-nos àquele último passo, aquela surpresa que prometi no início. A maior revelação, o segredo mais bem guardado pelo ortopedista que desenvolveu este método, não é um exercício adicional. É uma mudança de mentalidade. O verdadeiro segredo para aliviar a dor crônica nas costas é a consistência. É a transformação destes 5 minutos num hábito diário, tão natural como lavar os dentes ou tomar o pequeno almoço. Sei que pode parecer demasiado simples para ser verdade. Estamos habituados a procurar soluções complexas para problemas complexos. Mas a dor crônica cria um ciclo vicioso muito perigoso. A dor leva ao medo de se mover. O medo de se mover leva à inatividade. A inatividade leva a mais fraqueza muscular e rigidez. E a fraqueza e a rigidez levam a mais dor. É uma espiral descendente que nos rouba a confiança no nosso próprio corpo. O poder desta rotina de 5 minutos não está na sua intensidade, mas na sua capacidade de quebrar este ciclo. Por ser tão gentil e segura, ela ensina o seu cérebro pouco a pouco que o movimento não é perigoso. Pelo contrário, o movimento é curativo. Ao fazer estes exercícios todos os dias, está a enviar uma mensagem constante ao seu sistema nervoso. Eu estou no controlo. Eu posso mover-me sem dor. O meu corpo é forte e capaz. Esta consistência diária faz mais do que fortalecer músculos. Ela reeduca as vias neuronais da dor. A longo prazo, o seu cérebro pode até diminuir a intensidade dos sinais de dor que envia, porque aprende que a zona já não está em perigo. Lembre-se, o seu corpo possui uma capacidade fantástica de se adaptar e de se curar, independentemente da sua idade. Seja aos 65, 75 ou mesmo 85 anos,
Nunca é tarde demais para dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se sentir melhor. Não espere resultados milagrosos da noite para o dia. Haverá dias bons e dias menos bons. Mas se comprometer com estes 5 minutos diários, prometo-lhe que, ao fim de algumas semanas, vai começar a notar diferenças. Talvez consiga calçar os sapatos sem ter de se sentar. Talvez consiga ficar mais tempo de pé a cozinhar o seu prato favorito. Ou talvez, o maior de todos os prêmios, consiga simplesmente passar um dia inteiro sem que a dor nas costas seja o seu primeiro pensamento ao acordar e o último ao adormecer. O Sr. Joaquim, um alfaiate reformado de 82 anos da zona do Porto, disse-me uma vez que as suas costas eram um caso perdido e que já tinha aceitado que o resto da sua vida seria passado entre o sofá e a cama. A sua filha mostrou-lhe este vídeo. Com muito ceticismo, ele começou a fazer a rotina todas as manhãs. No início, custava-lhe, e ele só fazia metade dos movimentos, mas não desistiu. Ao fim de um mês, ligou-me, emocionado. Tinha conseguido ir a pé até o café do bairro, algo que não fazia há 3 anos. Não foi um milagre. Foi a dedicação de 5 minutos por dia. Foi a consistência. Agora, gostaria muito de ouvir a sua história. O que é que a dor nas costas o impede de fazer que mais lhe custa? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Ler as histórias uns dos outros dá-nos força e faz-nos sentir que não estamos sozinhos nesta luta. As suas palavras podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar hoje mesmo. Se achou este vídeo útil e acredita que esta informação pode ajudar um amigo, um familiar ou um vizinho, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. E para receber mais conselhos práticos como este, para viver com mais saúde, energia e alegria depois dos 60, não se esqueça de subscrever o nosso canal. É rápido, é gratuito e permite-nos continuar a criar conteúdo pensado especialmente para si. Lembre-se sempre disto: o seu corpo foi feito para se mover. O movimento é vida, e cada pequeno passo que dá para cuidar de si é uma vitória. Cuide bem de si e encontramo-nos no próximo vídeo.